Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. Nós estamos, nesse instante, iniciando ao vivo e vamos aguardar alguns momentos enquanto a plataforma avisa que nós já estamos aqui. Boa noite, Meridinhas. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho. Berna, seja bem-vinda. Boa noite, Gilda Dornas. Um prazer tê-la conosco aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que está envolvendo muita gente e que cada vez mais preocupante, que é do impacto da pornografia em saúde mental. O que ela traz na vida das pessoas, especialmente falando sobre pornografia nas nossas redes sociais e o que isso, acarreta na vida das pessoas. Boa noite, Vera Lúcia Oliveira, seja bem-vinda, que vocês possam aproveitar aí o tema e quem está entrando, que sabe que alguém precisa desse tema, porque vive esse problema, ele mesmo ou alguém da sua família, um ente querido, mande um aviãozinho, avise que nós estamos ao vivo, como nós sempre lembramos, a nossa live aqui na internet não fica guardada no Instagram. Então, é importante que as pessoas possam estar presentes, participar, comentários, perguntas, nós estamos abertos. É uma conversa sempre sobre um tema importante e nós queremos dividir com as pessoas essa nossa observação. Vamos aguardar mais uns instantes, as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo, então vamos aguardar aí alguns minutos e nós vamos começar a nossa fala. Lembrando também que nós estamos todos os dias no Instagram, no Facebook, com algum comentário sobre saúde mental e espiritualidade. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico, sou especialista em psiquiatria, com pós-graduação em atenção psicossocial e saúde mental, e todas as terças-feiras nós trazemos um tema voltado à saúde mental e à espiritualidade. Boa noite, Cláudia Regina, fotoartística, Rosana Araújo, sempre aí conosco, sejam bem-vindas. Nós vamos, então, dar início à nossa conversa, lembrando também aqueles que entraram agora, que estamos à disposição para comentários, para perguntas, lembrando que a gente, quando fala de sexualidade, independente de idade, nós estamos falando de desafios. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela sempre apresenta algum tipo de preconceito, algum tipo de comportamento de restrição, ou nós entramos no lado oposto quando caímos para libertinagem, para comportamentos totalmente abertos, e aí a gente vai ver que esses extremos não nos ajudam a trabalhar. Não adianta sustentar preconceitos,
não adianta manter um moralismo que cai principalmente com essas novas gerações que têm uma observação de nós, os mais velhos, muito mais apurada do que nós tínhamos das gerações anteriores a nós. Desculpem, falei muito hoje no consultório e agora a garganta já está dando um sinalzinho aí que ela está cansada, mas nós vamos falar com toda tranquilidade. Então, não adianta esses comportamentos extremistas, que isso não resolve o nosso problema, né? O que a gente tem que ter de ideia que a vida humana ela não pode ser resumida a uma prática sexual viciosa. E uma prática sexual viciosa, né, ela envolve as duas grandes características do vício, ou seja, a dependência e a tolerância. As pessoas vão aos poucos mudando os seus hábitos e só vivenciando determinada situação, que no caso aqui nós estamos falando da sexualidade, e essas pessoas, elas vão trocando todo tipo de prazer, todo tipo de relacionamento, às vezes se tornando pessoas improdutivas socialmente, porque elas só se dedicam, ou a maior parte do tempo, elas dedicam à dependência. E a outra característica é a tolerância, que nós vamos falar muito mais dela na continuidade da nossa conversa, mas é precisar de algo mais incomum, de fantasias maiores, de fetiches maiores para se ter prazer. Dentro da minha observação, a gente não deve dizer de maneira nenhuma que não que existam enfermos incuráveis no campo da sexualidade. Todas as pessoas, elas podem ser tratadas e passarem a ter uma vida sexual saudável, se isso for trabalhado, tratado de uma maneira bastante séria. Boa noite aí, Jordélia Assis, Aretusa de Fátima da Silva, Janaína Castorino, sejam bem-vindas à nossa conversa. Lembrem-se sempre, podem dar os comentários, colocarem aqui no chat, podem fazerem perguntas, nós vamos conversar sobre isso. O que eu entendo como verdadeiros problemas no campo da sexualidade? E aí eu estou caminhando e usando a primeira pessoa do singular, porque muita gente pode não concordar com essa minha observação. Mas, trabalhando com o tema há mais de 30 anos e me dedicando a ele constantemente, eu vejo que nós temos 4 graves problemas dentro da sexualidade: a promiscuidade, a prostituição, o adultério
e a perversão. O que eu quero dizer com essas 4 palavras? A promiscuidade é quando as pessoas se utilizam da sexualidade sem nenhum tipo de cuidado, né? Sem nenhum tipo de higiene. E não é só a higiene física, orgânica, mas a higiene psíquica, a higiene até espiritual, né? Ter o cuidado de com quem e o que vive a sua sexualidade. E de algumas décadas, né, já do século passado, e que nós adentramos a esse processo no século XXI, a promiscuidade ela tem crescido muito. As pessoas se entregam a uma vida de sexualidade sem conhecerem as pessoas, sem saber o que elas estão trazendo. Na década de 80, muitas pessoas se contaminaram com o vírus da AIDS porque o comportamento era promíscuo. Ele conhecia aquela pessoa e no mesmo dia eles passavam por uma prática de sexualidade sem nenhuma conversa, sem nenhuma identificação de quem era e o que era, por simples prazer. Quando a gente fala de prostituição, e é importante, eu não estou aqui falando da prostituta, eu estou falando da ação da prostituição. Prostituir, né, é eu usar da minha sexualidade para determinado ganho que não deveria estar vinculado à questão da sexualidade que envolve emoção e que deveria ter afeto e sentimentos muito maiores. Então, quando eu falo de prostituição, eu não falo só do indivíduo ou da mulher e do homem que vendem os seus corpos para terem dinheiro, para sobreviverem, para sustentarem as suas famílias, né? Não é só essa questão. Porque eu vejo muitas pessoas que se utilizam do sexo para subir na vida, para mudar de cargo na empresa, para conseguir um status social diferente. E isso não deixa de ser prostituição. Porque não é para isso que é a sexualidade. E alguém poderia me dizer assim, então para você sexualidade é só a relação para a perpetuação da espécie? Não. A sexualidade deve ser uma experiência afetiva entre pessoas, né, que elas têm um sentimento, né, de amor, de querer bem para aquele outro e que buscam, através da sexualidade, manifestarem isso e viverem isso como uma construção de uma relação muito maior. Quando a gente fala de adultério, né, a gente está falando dessas relações, né, que se prometem monogâmicas e aonde o companheiro ou a companheira traem, né, adulteram esse contrato monogâmico que fizeram, né, e que passam a ter relacionamentos extraconjugal, e esses relacionamentos não foram permitidos, não foram nem avisados para o outro.
que seria a gravidade disso? Da mesma forma que eu buscando um parceiro ou uma parceira fora do meu relacionamento, eu posso trazer uma doença, uma contaminação para alguém que não se propôs a viver isso, e essa é uma grande consequência do adultério. E nós sabemos que muitas mulheres e muitos homens acabam adoecidos, muito mais mulheres do que homens, mas adoecidos sexualmente por causa dessas relações de adultério. Além disso, eu trago uma energia que não é da minha casa, que não é da minha relação com minha mulher, quando eu busco uma outra parceira, ou como a gente vê mesmo em casais, né, que têm um comportamento heterossexual, e um desses parceiros no adultério vivem uma relação homossexual. Então pode ser uma companheira ou um companheiro. E essa pessoa que é traída, ela não fez esse contrato. Ela não se permitiu viver isso. E isso vai pesar profundamente e vai impactar profundamente a vida dessas pessoas. E a perversão, né, que é buscar objetos ou situações que não seriam compatíveis com uma vida sexual natural, né, de parceiros que vivem esse processo. Então, essas coisas é que eu entendo que são dificuldades, né? E a pornografia, ela compromete a vida sexual do viciado em pornografia e, por consequência, ela compromete a vida de sexualidade, de prazer dos parceiros ou do parceiro dessa criatura. Quando a gente fala em pornografia e caminha para a internet, para as redes sociais, isto não é um problema de fácil solução. Não adianta acreditar que se eu tomar o celular do filho, o tablet do filho, o computador do meu companheiro, da minha companheira ou de alguém, que eu estou resolvendo o problema da pornografia, porque o problema da pornografia, ele não está na tela. O problema da pornografia, ele está na cabeça das pessoas. O que se complica, o que a gente vê de complicação, é que a pornografia, né, ela, quando materializada na imagem, no som, nessas percepções que as pessoas têm, ela aumenta, né, a ideia que o indivíduo já carrega dentro dele, trazendo um prazer quase instantâneo, com liberação de grande quantidade de um neurotransmissor, que é a dopamina, no cérebro, e esse prazer intenso, né, ele
é cobrado do indivíduo mesmo que aconteça de novo para que ele viva isso novamente. Boa noite, Lucas Lianes, boa noite, Alisson Ferreira, sejam bem-vindos. Nós estamos aí com a nossa conversa, fiquem à vontade para fazer os seus comentários, para fazerem as suas perguntas. Esse problema, ele envolve dificuldades de caráter político, de caráter operacional, mas eles envolvem outros campos, que é o campo da individualidade que precisa ser tratada, que precisa ser compreendida, e isso tudo é muito difícil. E quando a gente fala de pornografia na internet, a gente esbarra com uma dificuldade que é concreta. Não é uma fantasia, ela é uma realidade. O caráter mundial da internet, ele relativiza e enfraquece o poder coercitivo dos poderes políticos dos países. Como a situação ela é mundial, muita gente acompanha todos os dias internet, a pornografia da internet, que não é a pornografia do seu país, da sua cidade, é a pornografia, às vezes, de um país do Oriente ou do Norte da Europa ou do Sul da África, e que o indivíduo nunca foi lá, e isso chega às pessoas, e fazer um trabalho legislativo nesse contexto é muito difícil. Até porque o que a pornografia traz de lucros para muitas pessoas, para muitos grupos sociais, é enorme. Então, isso esbarra até com esse tipo de interesse que as pessoas convivem. Então, quando a gente fala de pornografia na internet, é importante lembrar que se a família não cumprir o seu papel, não é o governo que vai preencher este espaço com competência. Nós não podemos deixar de envolver o poder político, as leis, toda a estrutura operacional. Mas é a família que tem que estar atenta e tem que trabalhar, e trabalhar antes de tudo em prevenção. E nós somos muito ruins para trabalhar em prevenção. A gente muitas vezes deixa, né, para desligar o fogo depois que a panela já, né, extravasou o conteúdo que está ali dentro. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho e o trabalho de todo mundo, porque muitas vezes as famílias não participam disso, não cuidam disso, e muitas vezes a família até tenta cuidar, mas ela não tem nem a noção clara de que aquilo está acontecendo dentro da casa dele. Então é uma situação importante
para a gente pensar. Nós queríamos lembrar aqui uma afirmativa do Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado norte-americano, que na década passada, estudando esse tema, eles colocaram um alerta, e esse alerta ele é cheio de verdade. A gente tem que ter essa atenção. Eles dizem que o vício da pornografia pode ser mais impactante, mais viciante que o do crack, da cocaína e da heroína. Então, um indivíduo viciado em pornografia pode ser alguém tão adoecido e com um processo muito mais difícil para alcançar a abstinência necessária e ter uma vida mais saudável. Então, uma revista especializada em tecnologia, nas questões das redes sociais, a Wired, ela levanta num artigo que ela publicou que os viciados em pornografia, eles levam mais tempo de se recuperar do que os drogados. Então, né? E há uma questão, só para a gente entender claramente isso, é que mesmo depois do tratamento, as imagens pornográficas, elas permanecem no cérebro do paciente. Então, ele recebe o tratamento, ele dá conta de viver um período de abstinência, ele não busca isso nas redes sociais, mas as imagens estão na cabeça dele. É muito comum, né, as pessoas que têm um acesso à pornografia limitado, eles se utilizarem da memória para se masturbarem, tentando revisitar na mente aquilo que eles assistiram na internet. Quando a pornografia começou a ser divulgada, não existiam as redes sociais. Ela começou a se expandir através de revistas. As primeiras eram de desenhos e depois elas começaram a ter fotos, muitas vezes fotos eróticas que eram usadas para essas fantasias sexuais, né, de exposição de mulheres e homens com poses sensuais, e depois de fotos de posturas sexuais e de histórias sexuais, e os indivíduos às vezes não tinham esse acesso o tempo todo. O jovem muitas vezes via isso nos grupos dentro da escola, dentro dos seus grupos, e iam para suas casas, e essas imagens se mantinham e eles viviam esse processo. Então, essa droga, que é a pornografia, ela é entregue
hoje, quando a gente fala internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na sua própria casa. O indivíduo não precisa sair, o indivíduo não corre risco de ser preso, o indivíduo ele não corre o risco de estar num lugar de perigo, como muitas vezes é a boca de fumo, né, onde as pessoas buscam as drogas, e ele vive esse processo. E uma coordenadora de um programa de psicopatologia e traumas sexuais da Universidade da Pensilvânia, a doutora Mary Ann Leiden, ela diz que há uma geração de jovens viciados que está surgindo e que ela não vai querer tirar a pornografia de suas mentes. Tá? E isso que num primeiro momento era muito masculino, hoje já não é assim. Hoje, muitas vezes, os casaizinhos de namorados, eles até buscam a pornografia para se excitarem e terem, e acreditam terem mais prazeres na vida sexual. Então, esse lugar, a gente tem que ter muita clareza e muita, né, percepção. Então, a questão da pornografia, que é alvo restritivo dos legisladores, a gente tem visto aí com a questão da pedofilia, o que estão se fazendo e precisa fazer. Não acho que tem nada de errado nisso, mas isso está longe de ser um problema apenas da internet. Isso envolve outros contextos, outras situações. Envolve um processo como nós precisamos, eu sempre falo, de uma educação psicoemocional. Nós precisamos associar uma educação psicoemocional a uma educação sexual que ela não seja cheia de preconceitos e não seja um lugar de promiscuidade, de uma libertinagem que não nos ajuda e que adoece profundamente a nossa sociedade. Então, como é que esse vício começa? Muitas vezes a gente ouve esse questionamento. Então, a pornografia, como a gente acompanha hoje, ela tem pouco tempo, né? Ela não tem nem um século, e a exposição a ela é cada vez mais fácil. Ela não começa intencional, muitas vezes ela começa a partir de uma curiosidade, né? E isso é o mais comum, a curiosidade de saber o que é aquilo, como é aquilo, né? Essa busca começa nos adolescentes, principalmente quando eles estão, né, nessa mudança hormonal que chama a sexualidade a uma vivência maior nos jovens, mas ela pode ser não intencional e vir de curiosidade para ver como é que aquilo acontece e aquilo cria um interesse em qualquer idade, em qualquer gênero, né? Em qualquer status social que as pessoas estejam. O que acontece que é chamativo?
é que, como eu já falei, ela proporciona um prazer quase imediato. Nisso, a pornografia se assemelha a duas drogas que são extremamente viciantes, que é o crack e a heroína. Por quê? Porque elas elevam rapidamente o nível de dopamina, e isso é muito rápido, e então a queda também da dopamina vai ser muito rápida. E esse topo de dopamina é de intenso prazer. E isso o corpo busca novamente. Quanto mais intenso e mais rápido é o prazer, mais é viciante o objeto do vício. E a pornografia, ela está nesse lugar. E alguns estudiosos acham que ela está, inclusive, acima dessas drogas que nós falamos. E a pessoa recebe, né, tem uma recompensa, inclusive esse sistema que libera dopamina é chamado de sistema de recompensa neuronal ou cerebral, né, e ela vai buscar repetir o prazer que ela viveu. Com o tempo, isso se transforma num hábito pernicioso. Isso exige uma maior intensidade de exposição. Então a pessoa já não quer só buscar, mas ela quer ficar mais tempo exposta a isso, e ela vai então se entregando a esse processo. Entregando de tal forma que a pessoa, às vezes, não consegue trabalhar no outro dia ou estudar, porque ela ficou vendo pornografia até altas horas da madrugada. Né? Ou ela não dá conta de sair porque o prazer a chama, ou ela está na hora de estudar em casa e não dá conta porque ela se ocupa com esse lugar. Outros fatores envolvidos nesse processo que vai levando ao vício é a presença de fantasias extremas, altamente estimulantes, com conteúdo quase ilimitado que a internet oferece às pessoas. Não existe um limite prático para o consumo, né? E a progressão do consumo pode ocorrer não só em termos de frequência, mas também de variedade, passando para outros tipos de conteúdos pornográficos que podem ser cada vez mais incomuns e pesados. De outra feita que eu falei sobre isso, alguém me perguntou o que significa isso. Sair de uma relação, por exemplo, heterossexual de um casal para uma relação, né, de várias pessoas participando desse processo. Sair de uma relação pornográfica, erótica, para uma relação pornográfica que envolve sadismo e masoquismo. Sair de uma relação nesse caminho e buscar perversões, né?
até relacionamentos com animais. Então, isso o indivíduo vai se envolvendo nessa questão e a situação fica muito mais complicada. O que esse vício se transforma em termos de adoecimento na vida da criatura? O primeiro problema é que ele pode levar à impotência. Então, a vivência da pornografia na internet, a busca desse prazer, pode chegar a tal dificuldade que o indivíduo ele só tem prazer na pornografia e ele se torna uma criatura impotente para uma vida sexual com um parceiro ou uma parceira. Outra coisa, pessoas que têm uma vida sexual com um parceiro ou uma parceira passam a ter dificuldade de obter satisfação sexual e ter uma vida sexual satisfatória. Por quê? Porque ele busca a fantasia. E ele não tem ideia, né, na fantasia dele, ele fica preso, que aquilo que ele vê acontece daquela forma. Eu dei um seminário, infelizmente ele não foi gravado, então nós não temos esse seminário no nosso canal do YouTube. Quem não conhece, né, nós temos um canal, Dr. Roberto Lúcio, onde a gente fala de saúde mental e espiritualidade. E nesse canal eu mostro, né, não fotos, né, situação, mas a complexidade, o quanto que é sofrido a vida desses atores no campo da pornografia, que ganham muitas vezes muito dinheiro, mas que comprometem toda a sua vida sexual com alguém, com uma relação afetiva natural, como se buscaria. A masturbação frequente, ela passa a proporcionar pouca satisfação às criaturas. Nesses processos, né, que a pessoa cada vez mais está vinculada à tela do que alguém, uma ansiedade social, ela pode ir se agravando e atingir níveis severos. O indivíduo, ele passa a perceber que ele tem menos potência, que ele consegue ter menos prazer, em consequência, dar menos prazer, e ele se paralisa nesse lugar, né, que ele não dá conta de uma vida social. Muita gente vive sentimentos de angústia e de culpa. E essa angústia e culpa, ela pode chegar ao extremo. Ela pode adoecer o indivíduo, trazer quadros de ansiedade e depressão, mas ela pode levar as pessoas até a tentativa e conseguirem o óbito pelo suicídio. A pornografia, ela aumenta a disfunção erétil nos homens. Ela provoca a ejaculação precoce. E o prazer do indivíduo diminui
e ele não dá prazer ao outro, porque o tempo da relação é muito curta e o outro não consegue vivenciar a mesma situação. A pornografia, ela diminui a sensibilidade peniana. O indivíduo pode deixar de ter ereções espontâneas. Em alguns casos, ele pode levar ao contrário da ejaculação precoce, que é a ejaculação retardada. Então, o indivíduo tem muita dificuldade de conseguir chegar ao prazer. Ele pode provocar, como nós já falamos, depressão. Essa depressão e esse processo, existem trabalhos que relacionam ao vício da pornografia com a dificuldade de foco e concentração. Então, no jovem, isso causa problemas nos estudos e nos adultos no trabalho. E existem ainda trabalhos, evidências que levantam que ela pode provocar alterações da memória. Então, o indivíduo passa a ter uma falta de motivação para outras coisas, então ele não consegue querer estudar, se relacionar com as pessoas, trabalhar, ter vida social normal, passeios, grupos, né? E ela altera o sono e pode alterar a alimentação, causando, em alguns casos, uma redução do apetite, mas em casos de muita ansiedade, pode provocar uma compulsão, alimentar. Como que a gente pode fazer uma prevenção? Num primeiro momento, a gente deveria ter o cuidado em relação ao consumo desses conteúdos. Pessoas saudáveis deveriam ter um consumo moderado ou não necessariamente ter um consumo, para evitar esse processo. As pessoas, devem ser envolvidas, e os jovens e os adolescentes precisam disso, de interações sociais reais e saudáveis, procurando ter uma sexualidade saudável. Então, tem muito jovem que a vida sexual deles é só na tela. Não é só vendo filmes pornográficos, mas existem sites que vendem relações virtuais com mulheres e homens, que se colocam, que se mostram com fantasias e falando e excitando as pessoas, e elas, do outro lado, buscam a masturbação e vivem esse processo. E essas pessoas não buscam uma vivência sexual fora da vida virtual. Então, é preciso investir nas relações sociais e no convívio com outras pessoas
estimular isso nos jovens, com todos os outros cuidados que a gente tem que ter, pelos riscos, se a gente não escolhe com quem os nossos filhos vão estar, mas não é obrigá-los, mas é observar isso, a gente vai viver uma situação complicada. É importante que a sociedade consiga ter um olhar crítico ao consumo da pornografia. Se a gente não tiver um olhar crítico, não é só um olhar condenador, mas de tudo que está envolvido nisso, a gente vai ter dificuldade de prevenir. Outra coisa que a gente precisa é ter o cuidado do que os nossos filhos estão fazendo nas telas. Ah, mas o meu filho está no quarto dele e ele tem liberdade, eu não posso entrar ali e tirar a liberdade dele. O quarto não é dele, o quarto é da casa, da família. O quarto é do casal. E nós não podemos deixar os nossos filhos estarem com algo ou alguma coisa ou alguém que a gente não sabe dos riscos que isso vai acontecer. Então a gente não tem que deixar de ter essa vigília do que os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e tem muita criança tendo acesso a isso, mesmo com muitos controles, porque a gente tem essa falsa ideia dentro de nós. Os indivíduos, eles precisam ser preparados, né, desde novo, a ter fontes diversificadas de obtenção de prazer e de gratificação. Então, o problema não é só com a pornografia. O problema é com os jogos virtuais que estão viciando os filhos, com o uso da tela constante, né? E eles se manterem só nesse caminho. Nós precisamos, em nós e naquelas pessoas de quem a gente cuida, identificar possíveis problemas e dificuldades a nível sexual ou a nível da vida de relação e conversar sobre eles e procurar ajuda quando necessário. Isso é fundamental em todo esse contexto. O tratamento, ele, do ponto de vista medicamentoso, ele segue a mesma linha de tratamento de qualquer outro vício ou dependência. Mas nós temos que lembrar que as dependências, elas não são tratamentos de um profissional. O tratamento é multidisciplinar. E o profissional médico é um dos elementos dessa equipe. Então, precisa envolver médicos, precisa envolver psicólogos, outros terapeutas. Precisamos, do caso, né, das crianças, dos jovens, envolver profissionais da educação, um trabalho muito grande para a gente poder atacar o problema de diversas frentes para conseguir o resultado que a gente precisa. Se a pessoa se encontra dependente,
e ela quer se tratar, é importante que ela busque um especialista em sexologia. E ele vai ajudar essa pessoa a trabalhar a sua sexualidade. Esse processo de intervenção, ele é progressivo e ele vai procurar, aos poucos, dessensibilizar a pessoa do consumo através de recursos de diferentes estratégias. Ele vai fazer um trabalho de reabilitação do indivíduo, de recuperação e de prevenção da recaída. Então, é um processo maior, mais longo, que necessita de todos os cuidados. E qual que é o objetivo do tratamento? Primeiro, que o indivíduo compreenda do que seja o vício em pornografia, os seus mecanismos, para que ele aceite que ele é um dependente. Porque se ele não aceitar que ele é um dependente, ele não vai, na verdade, assumir um tratamento. Se eu não acho que eu sou alcoólatra, eu não vou buscar um tratamento para a dependência do álcool. Um outro objetivo é levar o indivíduo a entender os passos do tratamento, os objetivos do tratamento, para que ele, compreendendo, ele possa auxiliar esse tratamento. Identificar recursos positivos que a pessoa tenha e que possa ajudá-lo nesse processo de mudança de comportamento. O indivíduo precisa aprender a identificar e reduzir ou eliminar os obstáculos à mudança. Ele precisa saber onde estão os gatilhos. Ele precisa saber como é que ele se permite levar para esse lugar. Entender isso para que ele, vigiando, ele possa reduzir essa situação. O tratamento objetiva programar alterações da rotina e das atividades naturalmente gratificantes na vida do indivíduo. Trazer outros prazeres, trazer outras vivências para que o indivíduo ocupe o seu tempo e reduza esse tempo que ele busca pornografia, ou que ele tire esse tempo do seu dia a dia. Esse trabalho, ele é um trabalho que depende da participação e da aceitação do indivíduo, porque o que você vai oferecer a ele é uma capacitação de como gerir emocionalmente as suas tendências e como ele pode se autorregular. Porque não somos nós, terceiros, que vamos fazer isso. Isso tem que ser feito pelo indivíduo. E tem que se trabalhar para prevenir a recaída. E a gente, gostaria de trazer aqui uma fala do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que particularmente para mim, eu sei que para muita gente, é um roteiro de uma grandiosidade para se lidar com a sexualidade e com a sexualidade adoecida.
Então, ele nos traz 4 propostas que nós entendemos ser de uma grandeza. A primeira delas, ele diz: não proibição, mas educação. O processo de prevenção não é um processo de proibir. Todas as vezes que a sociedade resolve proibir, as pessoas utilizam mais daquilo que é proibido. Porque por curiosidade, por rebeldia, por ser do contra, porque se alguém falou que não pode, eu quero saber por quê. Então, proibição não adianta. Então, essas teorias rígidas, né, essas teorias que vêm dizendo de proibir que as pessoas tenham acesso à ideia, ao conteúdo sexual, a tudo isso, não resolve. Não resolve. As sociedades que mais proíbem determinadas situações é que mais vivem com isso. Estudiosos acreditam que certamente nunca se usou tanto álcool nos Estados Unidos quanto da lei seca, né, na primeira metade do século XX dentro dos Estados Unidos, quando era proibido a bebida. Sociedades moralistas, né, rígidas com a sexualidade, ela continua acontecendo debaixo do pano. Pior que muitos desses moralistas, eles se comportam dessa maneira, debaixo do pano. Eles vivem esse processo. Eu estou falando da minha experiência profissional. Eu vejo gente falando muito e que não fazem o que falam. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é impor abstinência, porque ninguém vai conseguir impor abstinência na sexualidade na nossa sociedade. Até porque para a gente se manter a existência, nós precisamos de uma prática sexual. E essa prática sexual, ela tem que ser algo digno. Eu fazer aquilo que eu creio, que eu falo, que eu prego, né? E com respeito aos outros e a mim mesmo. Eu não posso usar o outro como objeto, como mercadoria dentro desse contexto. A terceira orientação dele é não indisciplina, mas controle. É aquilo que nós falávamos da autogestão, né? E da autorregulação. O indivíduo tem que aprender isso. E a última colocação dele é não impulso livre, mas responsabilidade. Para viver o campo da sexualidade, eu tenho que ter responsabilidade para responder por todas as consequências que podem vir dessa situação. Eram essas basicamente as nossas colocações. Nós agradecemos aqueles que ficaram conosco aí o tempo todo, foi chegando pessoas, a gente não teve como cumprimentá-las, mas lembrando que quem chegou ao final, que essa live ela não fica gravada no Instagram, mas a equipe está gravando, ela vai editar
e ela vai ser colocada no YouTube, no nosso canal Dr. Roberto Lúcio. Se vocês não conhecem, se entraram agora e não conhecem o nosso trabalho, vão lá, entre no nosso canal, se inscrevam. É importante para a gente, mas é importante para que a plataforma saiba, né, que tem pessoas buscando esse conteúdo e possam divulgar para outras pessoas, né? Não deixem de marcar se gostaram ou não, porque isso é importante que se abra esse espaço. E marquem lá o sininho, porque todas as semanas nós temos uma novidade no nosso canal. Então lá nós temos já hoje centenas de materiais e esses materiais são diversos, sempre falando sobre sexualidade, sobre saúde mental e espiritualidade. E nós temos lá não só as nossas lives, mas nós temos cursos, workshops, entrevistas com outras pessoas que falando sobre a questão da saúde mental e espiritualidade, seja educadores físicos, filósofos, psicólogos, outros profissionais médicos, pessoas que nós temos no nosso canal e que vocês podem estar assistindo. Nós lá temos entrevistas para quem segue as redes, com o Dr. Andrei Moreira, com o Rossandro Klinge, o Dr. Haroldo Dutra e muitas outras pessoas. A professora Lucelena Galvão nos deu a honra, né, de estar participando de uma conversa sobre saúde mental e filosofia. Então vocês vão ter muita coisa lá para seguir e conhecer. No mais, todos os dias nós estamos aí no Instagram trazendo algum comentário e às terças-feiras, sempre às 20 horas, nós temos uma nova conversa. E para quem esteve com a gente até agora, boa noite, bom sono, como eu às vezes digo, durmam com os anjos, né? E para aqueles que estão nos assistindo no vídeo, bom dia, boa tarde e que possam estar sempre conosco. Pessoal, agradecendo, eu também agradeço a todos vocês a participação. Um beijo no coração para todos e até mais.